Olá pessoal, tudo bom? Não, o canal não acabou. Acho que faz quase um mês que eu não posto vídeo e eu tô devendo várias respostas nos vídeos anteriores. Ocorreu que eu acabei fazendo algumas viagens e na última viagem que eu fiz, inclusive, eu não pude utilizar o notebook porque o Wi-Fi do hotel ele funcionava de uma tecnologia que você consegue usar no celular, mas você não consegue usar no notebook, porque para você fazer o login no Wi-Fi do hotel, você tem que ter uma rede. Então, com o celular você tem a própria rede 3G, 4G do seu celular, que você consegue entrar numa página da internet e fazer o login, porque o celular funciona sem Wi-Fi. Agora, o notebook não funciona sem Wi-Fi. Então, sem Wi-Fi, o notebook não acha uma página na internet para poder fazer o login e para poder utilizar o notebook. Então acabou que o notebook ficou jogado no canto e eu não pude interagir com as pessoas nos momentos de folga, não pude responder as perguntas, não pude responder nada, não pude fazer praticamente nada com o notebook, porque ele não tinha acesso. Enfim, eu já retornei e eu vou no decorrer aí dessa semana eu vou colocar todas as respostas, vou responder tudo que está pendente. E vou voltar a colocar os vídeos, que eu tenho vários vídeos gravados. Tem vídeo gravado há mais de um mês que ainda não coloquei. Eu pensava também em colocar alguns vídeos de onde eu estava, mas sem acesso da internet eu não consegui fazer isso. Então, é só essa justificativa no comecinho, porque deve ter gente perguntando, o canal acabou, faz quase um mês que não posta vídeo, ele não está respondendo as mensagens. Não, eu vou responder tudo. Tá tudo, cada comentário de vocês eu recebo por e-mail, então não tem como perder nada. Eu vou um a um e vou responder a todos. Em todos os vídeos, tá? Não tem nenhum problema quanto a isso. Eu vou fazer esse vídeo aqui. Bom, eu precisava primeiro dar esse preâmbulo, né? Para explicar. E esse vídeo vai falar um pouco sobre essa atualidade, né? Eu vou ter que passar esse vídeo na frente dos outros porque é um momento que aconteceu aí no nosso país. Era para ter feito semana passada, mas eu confesso que eu estava meio com um saco cheio de falar de política nesse canal. Apesar de algumas pessoas cobrarem que eu fale mais, eu estava meio com o saco cheio de falar de política, porque na verdade não muda muito, né? Assim, você não tem muito o que falar. Assim, se vocês pegarem os comentários que eu fiz sobre política no canal, é quase sempre a mesma coisa. Então parece que eu fico repetindo as mesmas coisas, porque as coisas são sempre iguais, né? Então saiu a Dilma, já era esperado que ia sair a Dilma. Na época em março, quando teve aquela grande manifestação que eu fui, postei alguns vídeos inclusive, já tinha dito que era só questão de tempo para essa mulher sair. O fato é que é o seguinte, ela saiu, mas o PT ele tem uma. Ele penetrou tão fundo nos mecanismos da burocracia brasileira que mesmo ele perdendo, ele ganhou. Porque ele perdeu, obviamente que essa mulher ia ser arrancada do poder, porque ninguém suportava mais essa mulher. Acho que nem o PT queria mais ela lá dentro, porque o que ela estava fazendo de besteira uma atrás da outra, e segundo o que se diz, ela não ouvia ninguém, né? Ela fazia tudo da cabeça dela. Além dela ser uma imbecil, uma jumenta que não consegue, ela não consegue fazer não consegue falar, construir uma sentença, vamos dizer o seguinte, ela não consegue construir uma sentença sem falar um monte de besteira, do estocar do saudar mandioca, do diabo a quatro. É uma mulher absolutamente disléxica, absolutamente ignorante. Então, fora essa incapacidade de se comunicar, ela não aceitava opiniões externas. Ela achava que sabia tudo, que fazia tudo. Então, era uma mulher que estava mais atrapalhando do que ajudando o PT, na verdade, né? Porque com a popularidade dela indo para próximo de zero, com a destruição do país, e com tudo que ela aprontou, era melhor para todo mundo, inclusive para o PT, que ela saísse. Agora, por outro lado, como a gente tem uma infiltração petista em todos os elementos do Estado, ocorreu esse fatiamento do impeachment. Por que ocorreu esse fatiamento? Para ela não perder os direitos políticos. É muito simples, é muito simples de entender por que isso aconteceu. Se você tem um órgão o órgão superior do Poder Judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal,
Ele é um órgão composto por juízes indicados pelo presidente da República. E no final das contas, é um órgão que vai julgar o presidente da República. O que você pode esperar? Foram 13 anos de ministros escolhidos por Lula e por Dilma. O presidente do STF, no momento que houve o impeachment, por coincidência ou não, era um dos indicados pelo PT, o tal do Lewandowski, que obviamente que é petista. Ele debaixo da toga ele tá com a camisa do PT, todo mundo sabe disso. Até ele, é o Fachin, é o Toffoli, é o Theory e outros. Quer dizer, estão todos petistas, a gente sabe que eles são petistas. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Vamos supor que você está sendo condenado, você vai a júri. Você foi acusado de roubar um banco, tá? Vamos piorar a coisa. Você foi acusado de homicídio, de assassinar o seu vizinho, tá? Aí você vai a júri popular, tudo bem? Aí os 11 jurados lá que vão ser escolhidos, que são escolhidos, não vão ser escolhidos pela maneira tradicional que é escolhido no tribunal do júri. Quem vai escolher as 11 pessoas que vão julgar você, vai ser você. Então você coloca lá sua mãe, seu primo, seu tio, seu parceiro de crime, o advogado do seu parceiro de crime, o filho da sua empregada. Então, você escolhe o júri que vai te julgar. Será que você vai ser condenado ou vai ser inocentado? O que você acha que vai acontecer? É isso. É isso. Você coloca lá para julgar a pessoa que você indicou. Então, não tem como funcionar isso. Não tem como funcionar isso de maneira democrática. Enquanto as indicações para o Supremo Tribunal Federal forem feitos pelo presidente da República e você tem uma continuidade de tantos anos do mesmo partido no poder, durante todo esse tempo ele vai nomear a maioria dos juízes. Então, como é que ele vai ser punido? Ele não vai ser punido. Então, o PT ganha quase tudo no Supremo Tribunal Federal. Não deram para salvar a Dilma porque aí era bandeira demais, mas arrumaram um jeito dela não perder os direitos políticos. Aí amanhã colocam ela para ser secretária em algum governo do PT, para fugir da Lava Jato, bota ela para ser secretária de Estado de um governo, pronto. Fugiu do fórum, tem fórum privilegiado, já fugiu da justiça da primeira instância. Então é isso. Então não dá para você ganhar. Como é que você vai ganhar de um partido que não tem só o presidente? Ele tem um presidente e ele tem todo o resto do aparato. Então não tem como você ganhar. É uma luta meio idiota, meio besta. E tá tão aparelhado o Supremo Tribunal Federal, você vai dizer, é um juiz? Foi decisão do Lewandowski? Foi decisão dele. Ele pegou a Constituição, rasgou no meio, metade ele jogou fora, com a outra metade ele limpou uma parte do corpo que estava suja. E é o seguinte, a Constituição brasileira é essa aqui, mas eu quero fazer isso aqui e vale o que eu quero fazer e tá tudo certo. E um bando de senadores lá, 81 senadores lá, ninguém para pegar um volume da Constituição e atirar no nariz dele para ver se ele descobre o que está errado. Não acontece, então não tem jeito. Agora, isso aí vai ser revisto pelo colegiado do Supremo? Não vai. Porque a maioria dos membros do Supremo são todos petistas. Então não vão mudar essa decisão. Então a gente tem a Constituição e a gente tem a vontade do STF. A vontade do STF está acima da Constituição, é um poder maior do que a Constituição. Então é isso. Deixaram colocar bandidos no Supremo Tribunal Federal, deixaram colocar essa gente, então agora essa gente é que manda no país. Eles mandam no Congresso, eles definem o presidente, se sai, se não sai, se perde direito, se não perde. Não é a Constituição, são eles que definem. É isso. E o que tem? O que a gente pode fazer? Eu não sei o que a gente pode fazer. Ministro do Supremo Tribunal Federal é cargo para vitalício, é para a vida toda. Ah, tem como tirar? Claro que tem. Qualquer cargo no mundo tem como você tirar. Vai conseguir tirar? Lógico que não. Lógico que não. Então, assim, leva muito tempo. Eu não gosto de dizer isso porque isso deixa as pessoas desmotivadas. As pessoas acham assim, caiu a Dilma. Nossa, no dia seguinte o país começa a se reconstruir, estamos livres do PT. Não estamos livres de nada. Não estamos livres de nada. O judiciário está aparelhado de cima até a base. E sobretudo de cima, que é a parte que manda mesmo. O Congresso teve 2 votações.
Se os senadores fossem decentes, eles poderiam ter cassado e depois ter perdido os direitos. Bastava votar igual. Não. É claro que aqueles senadores que também estão envolvidos em problemas aí, que querem uma ajuda do PT lá na frente, também vão votar a favor do PT, porque depois lá para frente eles vão ser acusados, aí eles vão querer também ajudinha. É assim. O Renan, que está no presidente do Senado, é um que tem a maior quantidade de indiciamentos, tem acho mais de 10 tudo parado no STF e não anda. Por que não anda? Não anda porque todo mundo gosta do Renan lá. O Renan tem o rabo preso com todo mundo e todo mundo tem o rabo preso com ele. Ele tá lá desde que ele nasceu e ele sabe a sacanagem de cada político que tem ali. Então, todo mundo tem medo dele e ao mesmo tempo mantém uma certa distância e o cara fica lá dominando aquela porra lá não sei quantos anos mais. E não vai sair de lá nunca. E os processos deles estão todos no STF. Por que eles não julgam? Aí um ministro do STF também resolve rasgar a Constituição, jogar a Constituição no lixo, intervir na Câmara dos Deputados e tirar o Eduardo Cunha da presidência. O Eduardo Cunha é bandido? Eu não sei se ele é bandido. Tudo indica que é, mas ele não foi julgado, mas tudo indica que é. Mas você não pode furar a Constituição por vontade do ato de vontade. Foi o que ele colocou, o cara do Supremo, eu não lembro qual foi o juiz do Supremo, colocou por ato de vontade minha, Constituição vá pro lixo, vá pro diabo que carregue, ato de vontade minha, eu tô acima da Constituição, eu vou lá e, sai daqui, você não é mais presidente. E as pessoas aceitam. E as pessoas aceitam. O Renan tinha o dobro de processo do Eduardo Cunha. Por que não fazem o mesmo com o Renan? Não fazem o mesmo com o Renan porque ele é o bandido maior ali da coisa, é o cara que sabe tudo de todo mundo. Agora, com o Eduardo fizeram. E aí tá tudo certo. Assim, é a segunda vez que estão rasgando a Constituição. Fizeram com o Eduardo Cunha e fizeram agora na época do impeachment. E o que acontece? Nada. Você tem. Cadê a OAB pra gritar, dar chilique, rodar a baiana? Cadê? Não tem. Por quê? Porque a OAB, a gente sabe, né? Até meia hora atrás o presidente da OAB era parceiro do PT. Era a favor do governo e tudo mais. Então, quer dizer, vai fazer o quê, né? Na verdade, é um time que joga junto, né? As pessoas, eu acho engraçado quando as pessoas ficam vendo nas propagandas políticas, agora a gente está em época de eleição, para prefeito, mas prefeito e vereadores. Mas quando tem também as eleições presidenciais e estaduais, a gente fica vendo lá aqueles nanicos, PSOL, PCdoB, PSTU, essas desgraças toda, PCO, essa bando de lixo aí. Ficam lá quando eles conseguem uma vaguinha nos debates, eles pegam lá os candidatos do PT, fizeram com a época com o Lula, fizeram com a Dilma. Não, porque vocês traíram o movimento, agora vocês são do poder, vocês são neoliberais e não sei o que, nós que somos o comunismo original, do dever do povo, cacete é quatro. Então, agora, quando começa a cair o PT, quem são os mais ardorosos defensores do partido? Tem senador e deputado do PSOL, do PCdoB, que é mais petista do que os próprios petistas. Quem foram os mais raivosos em defesa da Dilma? Exatamente esses partidos nanicos de esquerda. Por que eles batiam tanto nos debates contra o PT, dizendo que o PT era neoliberal, que o PT não era mais de esquerda, cacete, mas eles foram os primeiros a defender a Dilma para ela não perder o poder. Na hora da eleição, é aquele negócio, eu vou bater no PT porque eu quero canalizar para mim os votos da esquerda. Então o PT é bandido, é neoliberal, agora não é mais gente nossa. Agora, na hora que o PT tá com o martelo para tomar a martelada no pescoço, para acabar com o partido, eles são os primeiros a defender. Por quê? Porque no final é tudo teatro, a esquerda toda brasileira é unida. PT, PSTU, PSOL, PCdoB, PCB, PSB, que mais? Essas tralhas todas. Isso aí é tudo unido. É tudo a mesma coisa. PSB, já falei, né? É tudo unido. Eles são exatamente, eles são parceiros de tudo. A única coisa que acontece é que na época da eleição, claro, cada um defende o seu. Mas depois que terminou a eleição, eles vão todos para a mesma pizzaria comer junto. Não tem esse negócio de são inimigos. Não são inimigos. São todos amigos. É só você ver pela imprensa toda, todos os militantes
de PSOL, você pega esse besta desse cara da Porta dos Fundos, aí esqueci o nome do cara, aquele idiota lá que é do PSOL. Você pega Jean Willis, você pega aquela Genro lá no Sul, são todos, passaram 2 anos defendendo o governo PT. O mesmo que eles criticaram na eleição, que o PT não era mais o que era, que o PT se vendeu para o neoliberalismo, cacete. Na época da eleição, o PT se vendeu para o neoliberalismo, porque eu quero os votos da esquerda para mim. Depois que o PT entrou no poder, que eu não tenho mais como conquistar voto, aí o PT passou a ser amigo nosso. Agora o PT representa as bases da esquerda, a massa operária, o cacete. Então, assim, você vai acreditar nessa imbecilidade? Então, isso eu já tinha falado, não tem muito o que falar. Eu fico cada vez mais estressado com esse negócio, porque as pessoas não percebem isso, as pessoas ficam falando dessas bobagens. Sabe quanto tempo mais a gente tem que ficar falando disso? Não sei. Agora, sobre o futuro do Brasil com o Temer, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, né? Nessa primeira semana que o Temer assumiu como presidente efetivo, o Temer é o presidente ideal? É claro que não é o presidente ideal. Agora, eu acho engraçado que os petistas e os caras de esquerda ficam colocando a pecha na cabeça do Temer, golpista, golpista da elite, não sei. Velho, o Temer era vice de quem? Quem elegeu o Temer? O Temer foi vice da Dilma no primeiro governo, foi vice da Dilma no segundo governo. Quem elegeu o Temer foram os mesmos que elegeram a Dilma. O voto é o mesmo para a chapa. Não foi a elite neoliberal que elegeu o Temer, foi o PT que elegeu o Temer. A diferença é uma só. Saiu o presidente, assume o vice. Se o PT acha que escolheu errado o vice, o problema é dele, não é nosso. Foi você que escolheu o Temer para ser vice da Dilma? Eu não fui. Então quem escolheu foi o PT. Então agora engole. Engole. Eu acho impressionante esses petistas. Ainda tem um ou outro petista. Quando eu estou falando de petista, eu não estou falando dos militantes petistas, tá? E militante petista e militante de esquerda, eles ganham para fazer isso. Tá? Nas manifestações que tem, MST, MSTU, CUT, essa tralha toda que mama dinheiro do Estado. Tá cheio de. Eu não vou colocar, não preciso colocar aqui. É só vocês procurarem na internet, tem vários links que mostram quanto dinheiro essas organizações ganhou dos governos PT. Todo ano recebe dinheiro, todo ano recebe dinheiro. Então, assim, se todo ano você recebe dinheiro do governo PT, obviamente que você não quer que o PT saia do poder. Você não quer deixar de ganhar dinheiro. Evidente, né? Não precisa ter... O Tique e o Teco conseguem fazer o raciocínio. Você não precisa ter mais do que 2 neurônios. E quem esse pessoal consegue arrastar para as manifestações? A gente já viu reportagens, tá cheio no YouTube, tá cheio na internet. Os caras pagam R$ 20, R$ 30, dão um sanduíche de mortadela para a pessoa ir lá na Paulista levantar os braços e dizer que está a favor. É isso. Então eu não estou falando de militante petista, eu estou falando de gente comum que ainda tem simpatia pelo PT. Eu não consigo entender como é que essas pessoas não acordaram para a vida. Por mais petista que você tenha sido por convicção, você vê todos os dias denúncia de Lava Jato, denúncia, mais gente indiciada, todos os ex-presidentes do PT presos. Agora o PT indiciado, a mulher, o Lula indiciado, a mulher dele, o filho dele. Todo esse mar de lama encobrindo o PT. E eu não consigo entender como é que ainda tem gente que diz que é inteligente e consegue ficar. É golpe, porque é golpe, é golpe, é golpe. Ah, porra, parece criança de jardim da infância. Parece criança de jardim da infância. Porra, cresce, velho. Pô, né? Usa a cabeça, usa o cérebro. A não ser que você seja um vendido, que você está recebendo dinheiro do PT. Aí tudo bem, aí você vai gritar que é golpe, igual aquele imbecil daquele Lindbergh, aqueles caras lá que estavam no Senado que ficavam gritando, é golpe, é golpe, é golpe, é golpe. Bom, eles são petistas, eles vivem disso, né? Se eles não defenderem os próprios bandidos do próprio partido, quem é que vai defender? Eu estou falando de gente comum, de gente que não vive de dinheiro do governo, gente que livre pensador, gente que não tem a menor necessidade não vive mamando no governo. Como é que essas pessoas conseguem ficar falando essa besteira o tempo todo? Será que não cresceram? Será que o cérebro não evoluiu? Ou será que a massificação que a gente teve nos últimos
30, 40 anos de esquerdismo no Brasil, ele foi tão forte assim que ele embotou completamente a mente das pessoas. As pessoas não conseguem realmente enxergar. Você tem uma avalanche de denúncias, e as denúncias não vêm de partido de oposição, as denúncias vêm da Polícia Federal, as denúncias vêm de um juiz de primeira instância, de pessoas que entraram lá concursadas, não são pessoas que foram nomeadas pelo PSDB, pelo DEM, por nada. Tá certo? São inquéritos policiais, são denúncias baseadas em testemunhas, em provas, em fatos. Você tem 1 milhão delas. Todas elas pegando todos os principais líderes do PT e de outros partidos também. Pega PMDB, pega vários outros, PSDB também pega. Mas o epicentro é PT, o governo foi do PT. Claro que o governo foi do PT, você tem do PP, você tem de vários outros. PP não, SPR, né? Você tem vários outros partidos envolvidos nisso aí. Não é só o PT. Mas o PT, obviamente, que é o campeão de todos. É o que tem mais políticos condenados. É o que tem mais políticos indiciados. E, afinal de contas, era o dono da bola. Porque quem é que estava no governo até semana passada? Era o PT. Foram 13 anos de PT. A Petrobras foi destruída sob o comando do PT. Ou quem é que estava no comando quando destruiu a Petrobras? Era o PT. Então, assim, como é que essas pessoas não conseguem entender, não conseguem verificar, diferenciar? Uma coisa é política, discurso de oposição e situação. Outra coisa é polícia, é crime. São coisas diferentes. Quando o Lula está sendo indiciado, vai ser chamado provavelmente para ser ouvido, é por crimes que ele cometeu. E quem está chamando ele é a justiça, é a polícia. Quem está chamando ele não é o PSDB, não é o DEM que está chamando ele. É a polícia que está chamando ele. Então como é que você pode acreditar num discurso de um bandido desses que vai para público dizer que eu sou perseguido, que eu sou perseguido, que o juiz é malvado, é feio, é bobo, não sei o que, eu sou perseguido, vou para a ONU, vou para não sei o que. Vai pedir asilo do Estado Islâmico, Lula. Vai para o Estado Islâmico, leva a Dilma junto. Vê se eles dão asilo para você. Pelo amor, né? Ficar ouvindo essas bobagens. É impressionante como esses caras, eles não têm nem caráter para assumir o que fizeram. Esse bandido desse Lula ficou 13 anos, muito mais, né? Porque ele tentou se eleger durante 3 ou 4 vezes antes de conseguir. Dizendo que era o homem mais honesto do mundo, que era o santo, que ele foi pro Vaticano, que disse que não tinha pecado, e o cacete é quatro. Agora você tem 1 milhão de provas, indícios, testemunhas contra ele, e ele vê, eu sou perseguido, eu sou perseguido. Que é isso, né? Quem que acredita num negócio desse? Fora a militância que é paga para acreditar. Como é que uma pessoa que tenha 3 neurônios consegue acreditar num cara desse? Eu sou perseguido. Perseguido por quem? Pela polícia? A polícia que até semana passada era subordinada ao seu governo, você é perseguido. Eu sou um perseguido político num governo cujo partido é exatamente o meu que está na presidência. Você já viu um negócio desse? Você já viu um perseguido político cujo partido é exatamente o mesmo que o seu que está na presidência? E ele fala um negócio desse e as pessoas escutam. As pessoas escutam um negócio desse e repetem. É muita ignorância. Não dá pra... Assim, a paciência já acabou, sabe? Você ficar... Assim, tem coisas que não tem o que dizer. Como é que você vai justificar um negócio desse? Você já vá nas penitenciárias do Brasil, qualquer uma, entra lá e faz uma enquete com os presos. Pergunta para ele, para todos os que estão presos lá, se eles são culpados ou inocentes. Todos vão dizer que são inocentes, que foram vítimas de um golpe, que foram traídos, que não sabiam de nada, que o meu fui laranja, o meu parceiro, que não sei o que, eu caí não sei de nada. Porra, né? Qualquer bandido diz que é inocente. E agora vocês vão acreditar nesses caras que estão cheios de processos, cheios de indícios, se dizendo inocentes, vocês vão achar que eles são inocentes? Qual é o bandido que diz que é culpado? Qual é o bandido? O cara é preso com um revólver na cabeça do cara, matando. Preso em flagrante delito. O cara diz que é inocente.
É lógico que diz que é inocente. Todo mundo diz que é inocente. Ninguém quer ser culpado de nada, ninguém quer ser acusado de nada, ninguém quer ser condenado, ninguém quer ser preso. Então todo mundo diz que é inocente. Agora, daí a você que tenha mais do que 2 neurônios acreditar nisso, desculpa, né? Vamos acordar o quarto neurônio, o quinto? Quem sabe ajuda? Pô, não sabe. Ficar falando sempre as mesmas coisas. Pô, gente de 30, 40, 50, 60 anos, um cérebro de 5 anos, criança você tem que repetir 200 vezes, porque a criança tá lá aprendendo, tá? O cérebro está em construção, eles têm que aprender. Ele aprende com os pais, com os exemplos e tudo mais. Agora, porra, alguém que está formado já, às vezes é avô já, e não consegue entender isso, é de encher o saco. Bom, eu acho que é isso. Eu vou parar por aqui. Não tem muito o que falar sobre o que a gente tem agora, é isso. O que a gente tem é isso. E agora é ver o que vai acontecer. O Temer tem um governo fraco, porque ele na verdade, ele não tem o apoio dos que eram petistas, porque os que eram petistas acham que ele traiu a Dilma. E ele não tem o apoio da maioria da população, porque a maioria da população, até quem estava na oposição, quem não votou no PT, também não votou nele. Então, quem votou nele foram os petistas. Esses estão bravos com ele. E quem não votou nele, que foi a oposição, também não votou nele, não quer ele lá. Então, ele está com um problema sério para administrar. E ele está fazendo algumas besteiras, porque ele coloca, às vezes, ministro, como colocou o Jucá, que é um ministro que está envolvido na Lava Jato. Então, porra, um pouco de inteligência o Temer podia ter também, né? Pela primeira vez, acho que em 20 anos, pelo menos em 13 anos, vai. O Fernando Henrique, pelo menos ele falava corretamente. Então, pela primeira vez em 13 anos, agora a gente tem um presidente que fala português, né? Coisa que a gente não teve nos últimos 13 anos. Tem gente até estranhando, né? Se assombrando com o discurso do Temer. Nossa, como ele fala umas palavras difíceis. Não, ele não fala palavras difíceis. Ele fala palavras corretas. É que foram 13 anos de imbecilidade falando, né? 13 anos de Lula e Dilma, né? 13 anos de absoluto analfabetismo político e analfabetismo funcional falando, né? O Lula só com metáfora imbecil de futebol, comendo os S's, e a imbecil da Dilma que, né? Não precisa nem dizer. Tem um livro, eu tenho o livro ainda, não li, Dilmeiço, o Idioma da Mulher Sapiens. Tem um livro só analisando o discurso dela. O discurso dela dá uma tese de mestrado. É como você conseguir ser tão jumento, como você conseguir não se comunicar com as pessoas em dez passos rápidos. Enfim, o Temer vai ter dificuldades, mas a gente espera que ele consiga melhorar. Ele tem 2 anos para trabalhar, para tentar principalmente melhorar. Estou falando a curto prazo, tentar melhorar a economia do país, porque politicamente não vai melhorar a curto prazo. A gente só vai conseguir melhorar o país politicamente a hora que a gente conseguir. Não adianta trocar todo o Congresso. Vamos dizer, trocar o Congresso. A gente troca o Congresso. O Brasil é um dos países que tem mais renovação de quadros. Cada vez mais, em cada eleição, tem mais deputados e senadores sendo eleitos que não eram antes, não reeleitos. Mas o que acontece é que a política partidária é a mesma. Você precisa de um primeiro lugar, para o país ter um saneamento político, ele precisa ter 2 pilares políticos que qualquer país decente tem. Você tem que ter um pilar de esquerda, que é o que a gente tem, gigantesco. O que a gente não tem é o pilar da direita. Porque em qualquer país civilizado do mundo, todas as eleições são um embate entre as forças de esquerda e as forças da direita. Elas se batem, uma hora um é eleito, outra hora o outro é eleito, e assim vão revezando no poder. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil a gente só tem política de esquerda, porque o PSDB é de esquerda. Basta você ler o estatuto dele. O estatuto dele está na internet. Leia o estatuto dele e você vai saber que ele é de esquerda. Ele só não é de esquerda radical como o PT. Ele é de esquerda fabiana, mas ele é de esquerda. Então você tem PT, que é de esquerda mais radical, e você tem PSDB, que é de esquerda fabiana. Então os partidos de direita sumiram. O DEM praticamente desapareceu. E você não tem outros. O que você tem é partidos minúsculos, nanicos, que não conseguem nada. Aí você tem um ou outro parlamentar que se destaca. Você tem um Bolsonaro, você tem um Caiado, você tem um Marco Feliciano. Enfim, você tem um ou outro que se destaca, mas você não tem um partido, você não tem um pilar, né?
Enquanto a gente não conseguir isso na política brasileira, equilibrar as forças, você ter é, pelo menos metade do parlamento de esquerda, metade do parlamento de direita, ou os dois com a mesma força para poderem se baterem, a gente não vai mudar isso. Porque a gente vai tirar a esquerda e colocar a esquerda, tira a esquerda e põe a esquerda, tira a esquerda e põe a esquerda, tira a moderada, coloca a radical, tira a radical, coloca a moderada, mas é sempre a esquerda. Então, assim, é um debate dentro da mesma filosofia, isso não muda. E a gente sabe, ou pelo menos quem estudou a história recente, e quem não estudou a história recente pode procurar na internet, nos artigos de jornais, principalmente jornais internacionais, não essas porcarias que tem no Brasil, que em todos os países onde a esquerda foi hegemônica, você teve desaceleração econômica, você teve desemprego, você teve crise, porque não tem jeito. É aquela frase, eu acho que é da Margaret Thatcher, aquela frase célebre que ela falou e que funciona perfeitamente até hoje. E se aplica a qualquer exemplo da história. O comunismo só funciona enquanto tiver o dinheiro dos outros. Enquanto ele tiver dinheiro dos outros para consumir. Olha a Venezuela. Enquanto a Venezuela tinha muito dinheiro do petróleo, que era um dos países mais ricos da América do Sul, o Chávez conseguiu se manter no poder há muito tempo, calando toda a oposição. Agora que a Venezuela está destruída, as pessoas não têm comida no supermercado. Por quê? Porque acabou o dinheiro do petróleo. O petróleo vai se extinguindo, vai acabando o dinheiro. Então é isso. O comunismo ele não produz riqueza. A única coisa que ele faz é sugar a riqueza dos outros. A hora que a riqueza dos outros acaba, ele rui também. É por isso que todos os países comunistas ruíram. Quais os países comunistas que não ruíram? A Coreia do Norte, que a gente não sabe o que acontece, porque aquele demente daquele Sun, não sei das quantas, nem deixa as pessoas saberem o que acontece ali dentro. A China, por que não ruiu a China? Porque na década de 80, o PIB da China era menor que o do Brasil, mesmo tendo 5, 6 vezes mais população. Era menor que o do Brasil. Quando que a China começou a crescer? Hoje é uma das maiores potências do mundo, está rivalizando com os Estados Unidos. Quando que ela começou a crescer? Quando os dirigentes comunistas perceberam que o comunismo é uma bosta, que o comunismo não produz absolutamente nenhuma é, receita para o país, e eles começaram a abrir a economia para a iniciativa privada. Na década de 80 começaram a chegar os empresários, cada um que, se a Nike quer botar uma fábrica aqui, beleza, você é sócia do Estado chinês, na verdade do exército chinês, metade é seu, metade do exército chinês, e começou a explodir de desenvolvimento e estourou no PIB. Agora, hoje em dia é uma das maiores potências econômicas do mundo. É verdade que isso apenas naquela uma dúzia daquelas grandes cidades. É ali que concentra o progresso, porque no interior da China, na parte rural, a miséria continua. Não pensa que acabou a miséria na China, não. A parte do 90% da população que mora na área rural ali da China continua passando fome. Isso aí não mudou. Agora, nas grandes cidades você tem um progresso enorme. Por que você tem um progresso enorme? Porque a China se abriu economicamente para o capitalismo. É claro que o governo chinês continua mantendo a política. E continua mantendo a política rígida. Mas ele abriu a economia. Então a China escapou de despencar. Todo o bloco soviético e os países do leste europeu, todos eles foram para o saco. Saiu o comunismo, deixou a miséria e uma devastação. Olha Cuba, o que é hoje Cuba. Cuba, antes de ser comunista, já não tinha índices baixíssimos de analfabetismo, tinha turismo, era uma das melhores qualidades de vida aqui do Brasil, acho que só perdia para os Estados Unidos e para o Canadá. Era a terceira melhor qualidade de vida da América, de todas as Américas. Antes do golpe de 59, antes do golpe do Chaves. O que é Cuba hoje? Cuba importa açúcar. Açúcar que foi o maior recurso natural de Cuba, que viveu a vida inteira de exploração de cana-de-açúcar, inclusive parte do seu dinheiro vinha quando a União Soviética comprava açúcar de Cuba, superfaturado, né, que é para injetar dinheiro em Cuba. Hoje Cuba está tão desgraçada que ela importa até açúcar. Aquilo ali é uma favela ambulante. É isso que traz o comunismo. O comunismo só traz isso. E Cuba só não despencou muito tempo antes porque ele contava com a ajuda da União Soviética, que acabou depois que a União Soviética despencou.
Então não tem jeito, é assim, onde o comunismo pisa, não nasce grama, não tem jeito. E não sou eu que estou falando, é a história que está falando. Procure um país no mundo, um só, que continue sob o domínio comunista na política e na economia e que prospere. Não teve um, todos acabaram. Todos acabaram e mataram milhões de pessoas e destruíram toda a propriedade privada, destruíram os meios de produção, destruíram tudo, tudo. Então, esse é o legado do comunismo para o mundo. Onde ele entra, consome tudo que tem de dinheiro disponível e destrói aquilo ali. Suga tudo aquilo lá e destrói. É uma praga. Sabe quando você tem uma flor aqui? Um monte de praga te ataca assim, a hora que ela sai, a flor desmancha. Assim. É isso. Eles entram, sugam tudo que tem e a hora que acabar eles vão embora. É isso que faz o comunismo no mundo. E eu espero que o brasileiro tenha aprendido isso. É claro que o brasileiro médio, o brasileiro comum, ele tem muito pouca instrução, ele praticamente não... Depois que ele saiu do colégio, no colégio ele foi só doutrinado, foi só doutrinação comunista. E depois que ele saiu do colégio, o máximo que ele lê é página de esporte no jornal, não passa disso. Se ele pegar algum livro depois que ele saiu do brasileiro comum, né? Se ele pegar um livro depois que ele saiu do colégio é para calçar a mesa, porque o pé da mesa está meio torto, é só para isso. Então, obviamente, que ele não vai saber o que é o comunismo e o que não é o comunismo. Agora, eu espero que pelo menos ele tenha sentido no bolso ou em algum local um pouco mais dolorido o que é você ter 13 anos de um governo petista. E eu espero que ele não faça a mesma desgraça em 2018. E que já comece agora em 2016 a limpar as prefeituras do país dessa praga de esquerda. Seja PT, seja PCdoB, seja PSOL, seja o que for. Agora eu recebi até no WhatsApp uma montagem de um Twitter daquela Luciana Genro, né, alguns anos atrás, escrevendo lá, na época do Chaves. Chaves, nosso comandante supremo da revolução, cacete a quatro. Agora um Twitter atual dela, que agora ela está disputando a prefeitura de Porto Alegre, né? Não temos nada a ver com a Venezuela. Nós estamos tratando aqui dos problemas brasileiros, dos problemas gaúchos aqui de Porto Alegre e tal. Não tenho nada a ver com a Venezuela. Ou seja, quando eu estou em eleição, eu repudio a Venezuela, porque você apoiar a Venezuela quando você está em reeleição é um tiro no pé, né? Porque todo mundo está vendo a desgraça que é a Venezuela. Passou a eleição, a hora que está exercendo o mandato, aí começa de novo, Chaves, Maduro, Fidel, viva a revolução. Só que durante a eleição é precisa ganhar voto, né? E isso não ganha voto. Né? Então vocês vão acreditar nessa atriz de subúrbio. Então acho que é isso, velho. Eu já falei demais. E agora eu vou tentar. Tentar não, eu vou colocar as respostas que eu tenho para pôr em dia, das perguntas que me fizeram nos vídeos. E vou também voltar a subir os vídeos que eu tenho gravado. Eu já tenho vários vídeos gravados e voltar começar a subir. Tá? Eu tive que dar essa pausa, mas não foi porque o canal acabou não. Foi por os motivos que eu já citei. Tá bom? Então acho que é isso. Eu espero não falar mais sobre política partidária brasileira, porque eu acho que realmente é uma chateação. Você vê que assim, toda vez que eu falo sobre assunto eu me estresso porque é uma coisa impressionante, assim, é uma coisa tão simples de ver. Você olha assim, mas é uma coisa tão óbvia, tá na cara das pessoas, é uma coisa tão óbvia, tão evidente, e as pessoas não enxergam. Então, assim, sabe? A vontade, sabe, de esganar a pessoa, acorda, chacoalhar a cabeça para ver se ela se pega no tranco, porque não é possível, né? É difícil, viu? É difícil. Bom, tudo bem. É isso aí. Então, uma saudação a todos e até a próxima.